O salão do trono emanava frio mesmo com as tochas acesas. Mariana mantinha o queixo erguido, mas suas mãos tremiam imperceptivelmente sob o tecido do vestido azul escuro. Seu pai, Dom Henrique, caminhava em círculos como um animal enjaulado. Os passos ecoavam contra as pedras como martelos batendo numa bigorna. O cheiro de cera derretida misturava-se ao de madeira úmida. Lá fora, a chuva batia nas janelas como dedos impacientes. Você partirá ao amanhecer. As palavras caíram como pedras num poço sem fundo. Vai se casar com ele. O mundo pareceu inclinar-se. Mariana sentiu o chão fugir sob seus pés. Suas unhas cravaram-se nas palmas. Como se eu fosse mercadoria para negociar. Sua voz cortou o ar, mas o tremor atraía. Dom Henrique parou de andar. Seus olhos eram pedra fria, cinzentos como o céu de inverno. Se esse casamento evitar mais derramamento de sangue, vale qualquer sacrifício. Mariana se virou para a janela. A chuva caía como lágrimas silenciosas. As terras do interior eram apenas histórias sussurradas em corredores escuros. Montanhas cobertas de névoa, florestas sem fim, onças nas sombras. E ele, Rafael Montenegro. O homem que fazia fazendeiros se calarem ao ouvir seu nome. Diziam que não falava desde que perdeu os pais numa emboscada, que estrangulou um traidor com as próprias mãos. Agora seria seu marido. Pai, eu tinha planos. Ia estudar medicina nas capitais. Tinha sonhos. Sonhos não alimentam exércitos nem protegem fronteiras. Dom Henrique voltou a andar. O casamento acontecerá, é final. Mariana fechou os olhos. 23 anos de vida, 23 anos de liberdade, reduzidos a uma assinatura num papel amarelado. Quando os abriu, sua decisão estava tomada. Então que seja, mas não espere que eu sorria na cerimônia. A manhã chegou envolta em névoa espessa. Mariana não derramou uma lágrima. Empacotou apenas livros de medicina, um crucifixo de prata que pertencera à mãe, algumas roupas e seu orgulho intacto. A capa de lã escura ondulava ao vento como uma bandeira de guerra. A comitiva partiu sob chuva fina. 3 dias de viagem através de estradas de terra batida, pontes de madeira rangendo sob o peso das carroças. Mariana observava a paisagem mudar gradualmente. As casas de fazenda ficavam mais esparsas, os campos mais selvagens. Um dos guardas, Joaquim, zombou durante uma parada. Quer mandar algum recado ao seu novo senhor, dona Mariana? Ela ajustou a capa, fitou-o com olhos de tempestade. Diga que não vou me curvar, nem na noite de núpcias. O silêncio que se seguiu foi cortante. Os outros guardas desviaram o olhar. Joaquim engoliu em seco e não disse mais nada durante o resto da viagem. No 3º dia, quando o sol começava a se pôr, a fazenda Montenegro emergiu da neblina. Não era bem uma fazenda, mas uma fortaleza. Muros altos de pedra escura, torres de vigia, portões de ferro maciço. Parecia mais uma prisão que uma casa. Cavaleiros uniformizados flanqueavam o portão principal. Seus rostos eram máscaras de pedra. O ar cheirava a ferro, couro molhado e algo indefinível que Mariana reconheceu como solidão cristalizada. No pátio principal, homens e mulheres se alinhavam em formação militar. E então ele apareceu. Rafael Montenegro era alto como um jequitibá. Chapéu de couro escuro cobria parte do rosto anguloso. A jaqueta de montaria carregava marcas de uso intenso. Cicatrizes cortavam sua face como rios secos, uma no queixo, outra atravessando a sobrancelha esquerda. Olhos cor de café amargo. Nenhuma palavra foi trocada. O padre local, um homem miúdo de batina surrada, pronunciou os nomes rituais com voz trêmula. Mariana respondeu com voz firme. Aceito. Rafael apenas assentiu. Um movimento quase imperceptível. Não houve festa. Não houve música. Não houve sequer um brinde. Apenas o vento cortante sussurrando entre as árvores como fantasmas inquietos. Os poucos convidados, todos homens da região, se dispersaram rapidamente. Mariana ficou sozinha no pátio, observando as sombras se alongarem. Sua nova vida começara com o mesmo silêncio que aparentava governar aquele lugar. Rafael a guiou pelos corredores labirínticos da casa grande.
As paredes eram de pedra nua, decoradas apenas com armas antigas e retratos empoeirados. Tudo transpirava história e memórias soterradas. Os passos ecoavam no silêncio sepulcral. Serviçais se curvavam à passagem deles, mas ninguém ousava erguer os olhos. Mariana sentia-se como uma intrusa num museu abandonado. Pararam diante de uma porta de madeira maciça, escurecida pelo tempo e polida pelo uso. As dobradiças gemeram quando Rafael a abriu. Este será seu quarto. Sua voz era grave como trovão distante, carregada de um sotaque que misturava interior paulista com algo mais antigo. Não vou tocá-la. Mariana arqueou uma sobrancelha. Por que eu acreditaria nisso? O quarto era espartano, mas confortável. Uma cama de casal com mosquiteiro, uma escrivaninha de jacarandá, uma poltrona de couro junto à janela. Tudo limpo, tudo organizado, tudo impessoal. Sem responder à pergunta, Rafael removeu o cinturão com o punhal, pendurou-o num gancho na parede. Começou a tirar as botas com movimentos econômicos, como quem executava um ritual noturno. Dormiremos aqui porque esperam isso, mas pode ficar do lado direito da cama. Não cruzarei essa linha invisível. Esperam filhos como éguas reprodutoras? Esperam apenas que não nos matemos durante o sono. Mariana se aproximou da janela. A vista dava para um pátio interno onde cavalos pastavam livremente. A lua cheia banhava tudo numa luz prateada e melancólica. Rafael se sentou numa cadeira de balanço no canto do quarto, ainda vestindo a camisa branca e as calças de montaria. E ali adormeceu, como um guerreiro que aprendeu a descansar sem jamais baixar completamente a guarda. Mariana demorou horas para conseguir dormir. Ouvia a respiração pausada dele, o rangido ocasional da cadeira, o uivar distante de algum animal na mata. Quando finalmente pegou no sono, sonhou com campos infinitos onde corria livre como o vento. Os dias seguintes estabeleceram um padrão rígido. Rafael partia antes do amanhecer, sempre a cavalo, sempre sozinho. Mariana acordava com o som dos cascos nas pedras do pátio. Ele retornava ao anoitecer, sujo de terra e suor, falando apenas o necessário. Mariana explorava a propriedade durante suas ausências. A casa era maior do que imaginara. Salões vazios, bibliotecas empoeiradas, um laboratório abandonado que a intrigou. Descobriu que havia ali mais de 300 livros, muitos sobre medicina e ciências naturais. As refeições eram tomadas em silêncio. Dona Conceição, a cozinheira, uma mulher robusta de 60 anos, servia pratos fartos, mas simples. Feijão tropeiro, linguiça artesanal, couve refogada, farofa crocante. Comida de gente que trabalhava pesado. Que tipo de trabalho ele faz? Mariana perguntou certa manhã. Dona Conceição hesitou, mexendo o café com mais força que o necessário. Cuida das terras, Dona Mariana, e de quem vive nelas. Quantas pessoas vivem aqui? Umas 200 famílias espalhadas pela propriedade. Ele conhece cada uma pelo nome. Mariana passou a observar Rafael durante o jantar. Suas mãos eram calejadas, mas cuidavam dos talheres com delicadeza inesperada. Comia devagar, sempre atento aos ruídos da casa. Havia nele uma atenção constante, como se esperasse problemas a qualquer momento. Uma noite, após 2 semanas de silêncio absoluto, ela não aguentou mais. Vai me ignorar até o fim do ano? Rafael parou de cortar a carne, ergueu os olhos. Não preciso de conversa, apenas cooperação. Que romântico me transformar num móvel decorativo. Eu também não escolhi isso. Havia amargura na voz dele, mas também algo que soava como cansaço profundo. Então por que aceitou? Pelos mesmos motivos que você. Porque às vezes não temos escolha. Mariana estudou o rosto cicatrizado. Sempre foi assim tão comunicativo? Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou os lábios dele. Sempre fui assim tão irritante? Ainda não decidi. Mariana começou a notar pequenos gestos que contradiziam a frieza aparente de Rafael. Flores silvestres apareciam em sua mesa toda manhã. Sua xícara de café estava sempre aquecida quando descia para o desjejum. Nas noites mais frias, encontrava um cobertor extra sobre a poltrona. Começou a fazer perguntas aos funcionários. Descobriu que Rafael havia construído uma escola para as crianças da propriedade, que pagava um médico para visitar as famílias mensalmente.
que nenhum trabalhador havia sido demitido nos últimos 5 anos, nem mesmo durante a seca. Ele é diferente do que aparenta, disse seu Antônio, o capataz mais antigo. Perdeu os pais muito novo. Teve que endurecer rápido. Como eles morreram? Emboscada de bandidos na estrada para Santos. Ele tinha 17 anos. Assumiu tudo sozinho desde então. Uma noite, Mariana encontrou Rafael na biblioteca, lendo à luz de uma lamparina. Ele ergueu os olhos quando ela entrou, mas não disse nada. Você lê medicina? Ela perguntou, notando o livro em suas mãos. Aprendo o que preciso para cuidar das pessoas daqui. Ele fechou o livro. Você entende dessas coisas? Estudei 3 anos antes de vir para cá. Poderia ajudar o Dr. Mendes quando ele vier na próxima semana? Foi a primeira vez que ele pediu algo a ela. Mariana assentiu, sentindo algo se mexer no peito. A partir daquela noite, estabeleceram uma rotina diferente. Após o jantar, se encontravam na biblioteca. Ele lia sobre agricultura e veterinária. Ela revisava seus livros de medicina. Não conversavam muito, mas a presença um do outro começou a se tornar confortável. Você já foi criança? A pergunta saiu antes que Mariana pudesse censurá-la. Rafael ergueu os olhos do livro sobre criação de gado. Demorou a responder, como se escavasse memórias enterradas sob camadas de responsabilidade. Sim, até os 17. Depois, ele fez um gesto vago. Depois não houve mais tempo para isso. Mariana contou sobre sua infância entre livros e laboratórios improvisados. Os planos que tinha de estudar na capital, talvez viajar para a Europa. Nunca quis ser apenas uma esposa decorativa. Está com raiva de quem exatamente? De quem começou essa briga entre as famílias? De quem decidiu que casamento era a solução para tudo? De quem me olha como uma peça no jogo? Rafael fechou o livro, apoiou-o no joelho. Seu pai, ele me disse que você era teimosa. E o que mais disse? Que era a filha mais inteligente que já conheceu, e que eu seria um idiota se não percebesse isso. Hoje vai aprender a montar direito. Rafael apareceu na varanda onde Mariana tomava café da manhã, um domingo ensolarado. Ela franziu o senho. Não seria melhor me ensinar os limites da propriedade primeiro? Qualquer um pode decorar mapas, só quem sabe montar conhece realmente a terra. No curral, Rafael selou uma égua mansa chamada Morena. Mariana havia montado poucas vezes na vida, sempre em celas inglesas e cavalos mansos. Ali, tudo era diferente. Ela caiu, várias vezes. A primeira vez por inexperiência, a segunda por orgulho, a terceira porque Morena decidiu testar os limites da novata. O corpo protestava, o orgulho sangrava, mas ela se levantava, sempre. Rafael observava em silêncio, corrigindo sua postura com palavras econômicas. Relaxe os ombros, sinta o movimento dela. Não lute contra, dance junto. Durante uma das quedas, Mariana torceu o tornozelo. Rafael foi até ela num instante. Ajoelhou-se na terra. Machucou? Só o orgulho. Mas quando ele estendeu a mão para ajudá-la a levantar, ela hesitou apenas um momento. A mão dele era calejada, quente, segura, humana. Vamos parar por hoje. Não. Mariana se apoiou nele para ficar de pé. Não vou desistir na primeira dificuldade. Algo mudou no olhar de Rafael. Não era mais a observação distante de um instrutor. Era respeito? Nas semanas seguintes, as aulas de equitação se tornaram a parte favorita do dia de Mariana. Não apenas pelo prazer de montar, mas pela oportunidade de ver Rafael sem a armadura de frieza. Ele era paciente, encorajador, até mesmo gentil. Você tem jeito natural, disse ele após uma manhã particularmente bem-sucedida. Morena gosta de você. Como sabe? Ela não deixa qualquer um montá-la. Você é especial. Mariana sentiu o rosto esquentar. A égua ou eu? Rafael sorriu. De verdade, pela primeira vez. As duas. O relacionamento entre eles mudou imperceptivelmente. Mariana começou a ajudar na administração da fazenda, aplicando seus conhecimentos de matemática e organização. Rafael passou a incluí-la nas decisões importantes. As famílias do setor norte estão com problemas de saúde, ele disse uma manhã. Seria capaz de dar uma olhada? Mariana pegou sua maleta médica, um presente de casamento que achara irônico.
e seguiu com Rafael para as casas dos trabalhadores. O que encontrou a chocou e, simultaneamente, a encheu de propósito. Crianças com sintomas de desnutrição, adultos sofrendo de doenças facilmente tratáveis, ferimentos mal cuidados que poderiam ter sido evitados. Mariana trabalhou o dia inteiro, prescrevendo tratamentos simples, ensinando noções básicas de higiene. "Por que não trouxe um médico antes?" ela perguntou no caminho de volta. "Dr. Mendes só vem uma vez por mês e cobra caro." Rafael parecia envergonhado. "Tentei aprender o básico, mas... Você fez o que pôde, agora podemos fazer melhor." Naquela noite, pela primeira vez, Rafael não se sentou na cadeira de balanço. Sentou-se na beirada da cama, as costas apoiadas na cabeceira, ainda vestido, mas relaxado. "Obrigado pelo que fez hoje. Não precisa agradecer, é o que qualquer pessoa faria." "Não, qualquer pessoa não faria." Ele a olhou nos olhos. "Você é diferente do que eu esperava." "Diferente como?" "Melhor, muito melhor." Mariana sentiu algo se mover no peito, como uma porta se abrindo devagar. "Você também." Começaram a trabalhar juntos regularmente. Mariana estabeleceu um pequeno consultório numa das salas vazias da casa. Rafael construiu um laboratório simples onde ela podia preparar remédios básicos. Aos poucos, a propriedade se transformou. As crianças começaram a frequentar a escola com mais regularidade, agora que estavam saudáveis. Os adultos trabalhavam com mais energia. Havia mais risos ecoando pelos pátios. "Você está transformando este lugar", disse Dona Conceição uma tarde, enquanto preparavam conservas para o inverno. "Nós estamos transformando", Mariana corrigiu. "Eu e Rafael." "Ah, Dona Mariana, há muito tempo não via ele sorrir como tem sorrido." O primeiro conflito real veio com as chuvas de março. Uma enchente destruiu parte das plantações e deixou várias famílias desabrigadas. Rafael trabalhou dias sem parar, organizando o resgate, a redistribuição de terras, a reconstrução. Mariana o viu chegar uma noite encharcado, exausto, com os olhos vermelhos de cansaço. Ela aqueceu água para um banho, preparou um chá com ervas calmantes. Não disse nada, apenas esteve ali. "Perdi 7 anos de trabalho em 3 dias, ele murmurou, afundado na poltrona. "Mas não perdeu nenhuma vida, e isso é o que importa. Os credores não vão entender essa matemática. Então vamos encontrar outra solução." Rafael ergueu os olhos. "Nós? Você acha que vou deixar este lugar cair depois de todo o trabalho que tivemos?" Naquela noite, pela primeira vez, Rafael dormiu na cama. Do lado esquerdo, como haviam combinado meses antes. Mariana ficou do direito. Entre eles, apenas um travesseiro e uma distância que parecia inexplicavelmente menor. Durante a madrugada, Rafael começou a gritar. Pesadelos. Mariana acordou assustada. Viu-o se debatendo contra inimigos invisíveis. Tocou seu ombro com cuidado. "Rafael, acorde, é só um sonho." Ele despertou sobressaltado, os olhos desorientados. Por um momento não pareceu reconhecê-la. Depois a realidade voltou. "Desculpe, às vezes tenho..." "Não precisa explicar." Mariana permaneceu sentada na cama, a mão ainda em seu ombro. "Quer conversar sobre isso?" "Não há muito o que dizer, só memórias ruins que voltam." "Da morte dos seus pais?" Rafael assentiu. "E de outras coisas. Tive que fazer escolhas difíceis para proteger este lugar. Nem todas foram honoráveis." "Você matou alguém?" "Não, mas cheguei perto, e isso me assombra." Mariana não retirou a mão. "Enquanto eu estiver aqui, não precisa carregar isso sozinho." Algo se quebrou nos olhos dele. Uma barreira cuidadosamente construída ao longo dos anos. "Por que está sendo gentil comigo?" "Porque aprendi que você merece gentileza." A paz durou até junho. Então chegaram as notícias. Bandidos haviam atacado fazendas vizinhas. Estavam se aproximando. Rafael reuniu os homens, começou a organizar a defesa da propriedade. "Quero que vá para a cidade", ele disse a Mariana. "Fica com sua família até isso passar." "Não vou a lugar nenhum." "Mariana, isso não é brincadeira. Esses homens são perigosos." "E você acha que vou te abandonar agora?" Rafael segurou os ombros dela, pela primeira vez a tocando deliberadamente. "Se alguma coisa acontecer comigo, quero que você esteja segura." "E se alguma coisa acontecer comigo, você nunca se perdoaria." Mariana cobriu as mãos dele com as suas. "Somos uma família agora, Rafael. Famílias não se abandonam."
A primeira tentativa de ataque aconteceu numa noite sem lua. Mariana ouviu os tiros do seu posto no segundo andar da casa onde cuidava dos feridos. Seu coração disparou quando viu Rafael sair correndo em direção ao perigo. A batalha durou 3 horas. Quando o silêncio voltou, Mariana desceu correndo ao pátio. Rafael estava de pé, sujo de sangue e terra, mas vivo, inteiro. Ela correu até ele sem pensar. Ele a envolveu nos braços, apertou-a contra o peito. Pela primeira vez, não havia barreiras entre eles. Pensei que tinha perdido você, ela murmurou contra o pescoço dele. Nunca, enquanto tiver algo pelo que lutar, nunca. Naquela noite, dormiram abraçados. Não aconteceu nada além de proximidade e calor humano, mas foi o suficiente. Mais que suficiente. Os bandidos foram capturados uma semana depois pelas autoridades de São Paulo. A propriedade estava segura, mas a experiência havia mudado algo fundamental entre Rafael e Mariana. Quando você correu para mim naquela noite, Rafael disse, enquanto caminhavam pela plantação recuperada. Eu descobri que te amo, Mariana completou. E você? Eu descobri que não sei mais viver sem você. Pararam sob uma árvore de jabuticaba carregada de frutos. Rafael tocou o rosto dela com delicadeza, como se ela fosse feita de porcelana. Posso beijá-la? A pergunta era formal, quase antiquada. Mariana sorriu. Pode. O beijo foi lento, exploratório, carregado de meses de tensão contida. Quando se separaram, os olhos de ambos brilhavam. Você sabe que isso muda tudo, disse Rafael. Espero que sim. Naquela noite, fizeram amor pela primeira vez. Não foi apenas desejo físico, mas a culminação de uma jornada emocional que começara com resistência e evoluíra para algo muito mais profundo. 1 ano depois, Mariana estava grávida. A notícia espalhou-se pela propriedade como água em terra seca. Dona Conceição chorou de alegria. Seu Antônio disse que já era hora. Rafael ficou paralisado por uma semana, alternando entre euforia e terror. E se eu não souber ser pai? Ele confessou uma noite. Nós vamos aprender juntos, Mariana respondeu, segurando as mãos dele sobre sua barriga ainda plana. Como aprendemos tudo o resto. Rafael transformou um dos quartos vazios em berçário. Mariana escreveu longas cartas para médicos da capital, pesquisando tudo sobre parto e cuidados infantis. Juntos, prepararam-se para a próxima fase de suas vidas. O filho, Pedro Rafael Montenegro, nasceu numa manhã de primavera, saudável e aos berros. Rafael chorou ao pegá-lo no colo, todas as barreiras finalmente demolidas. Ele é perfeito, murmurou. Ele é nosso, Mariana corrigiu. 5 anos se passaram. A propriedade prosperava. A escola tinha 40 alunos. O consultório de Mariana atendia famílias num raio de 50 quilômetros. Rafael havia se tornado uma figura respeitada na região, conhecido por sua generosidade e senso de justiça. Pedro corria pelo pátio como um pequeno furacão, seguido de perto por sua irmã mais nova, Ana Clara, que havia chegado 2 anos depois. As crianças falavam tanto quanto o pai era silencioso, enchendo a casa de risos e barulho. Lembra quando você disse que não sabia conversar? Mariana riu uma tarde vendo Rafael explicar pacientemente a Pedro como montar um cavalo de brinquedo. Eu aprendi com a melhor professora. Nas tardes de domingo, a família subia a colina onde Rafael e Mariana haviam plantado uma muda de jabuticaba no primeiro aniversário de casamento. A árvore agora dava frutos, e as crianças competiam para ver quem colhia mais. Se arrepende de alguma coisa? Mariana perguntou, recostada contra o tronco da árvore. Só de ter demorado tanto para te beijar. Eu também. Pedro veio correndo, as mãos cheias de jabuticabas. Papai, conta a história de como você e mamãe se conheceram. Rafael olhou para Mariana, que assentiu com um sorriso. Era uma vez um homem que não sabia que estava sozinho até conhecer uma mulher que não sabia que estava perdida. As crianças se aconchegaram entre os pais, ouvindo a história que já conheciam de cor, mas nunca se cansavam de ouvir. A história de como o amor pode crescer nos lugares mais improváveis, entre as pessoas mais diferentes. Quando o sol começou a se pôr, desceram a colina de mãos dadas. Rafael carregava Ana Clara nos ombros. Mariana segurava a mão de Pedro. Uma família construída sobre a base mais sólida possível. Escolha mútua, respeito e amor verdadeiro.
Na última cena, já de volta à casa, Mariana encontrou Rafael na biblioteca, lendo para as crianças. Pedro dormiu no colo do pai. Ana Clara balbuciava palavras soltas, tentando acompanhar a história. Eles te amam, ela disse. Eles nos amam, Rafael corrigiu. Porque aprenderam que amor é algo que se constrói todos os dias. Mariana se aproximou, beijou a testa dele. E nós construímos bem. Construímos. Ele puxou-a para perto. E vamos continuar construindo. Lá fora, o vento noturno sussurrava entre as árvores. Dentro de casa, uma família descansava no calor do amor conquistado com paciência, tempo e compreensão mútua.